Quem saberia aquilo melhor do que eu, que tinha presidido a morte do meu próprio corpo, vendo tudo que considerava humano se desvanecer e morrer para formar simplesmente uma cadeia inquebrável prendendo-me a este mundo, apesar de me manter exilado, um espectro com um coração palpitante? Olá, velejantes! Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro das crônicas vampirescas de Anne Rice, que é o Entrevista com o Vampiro. Eu achei que já estava mais que na hora de começar a fazer resenha de livros de vampiro nesse canal. Afinal, eu gosto muito desses seres das trevas. E para isso eu vou começar hoje uma série de vídeos onde eu vou falar dos livros da rainha Anne Rice, mais especificamente sobre as crônicas vampirescas e a saga das bruxas Mayfair, porque essas duas séries elas se conectam, né? Elas foram escritas meio juntas, até a gente tem que ler meio concomitante, tem uma ordem certa se a gente quiser entender todas as interligações, né? Ordem cronológica. E essas sagas começam todas com Entrevista com o Vampiro, que foi o primeiro livro que a Anne Rice escreveu na sua vida. Ele foi lançado nos anos 70. E o que inspirou a Anne a começar a escrever sobre vampiros foi um fato muito triste que aconteceu na vida dela. A Anne Rice tinha uma filha e essa filha acabou morrendo de leucemia, que é uma doença no sangue. E daí que a Anne Rice se inspirou para começar a escrever sobre vampiros. Aí ela criou os seus primeiros vampiros aqui nesse livrinho. Algumas pessoas categorizam esses livros como terror, mas eu gosto de chamar de romance gótico, porque eles não têm muito de terror, ao meu ver, apesar de tratar do tema sobrenatural, que são os vampiros, né? Mas a Anne Rice, ela trata de questões muito existenciais e filosóficas, e isso em todos os livros dela, como se os personagens dela nos mostrassem nuances muito complicadas da alma humana, porque eu considero os vampiros da Anne Rice muito humanos. Afinal, os humanos podem ser de várias maneiras. Existem humanos mais egoístas, existem humanos com uma natureza mais bondosa, mais sensível, e assim são os vampiros da Anne Rice. Entrevista com o Vampiro inicia com uma entrevista onde o jovem repórter Daniel está entrevistando o vampiro Louis. Esse vampiro ele tem mais de 200 anos e ele resolve contar toda a sua trajetória de vampiro e permitir que essa história seja documentada também. Então o Louis conta que foi transformado no final do século XVIII pelo vampiro Lestat, que é o principal vampiro das crônicas vampirescas, né? Ainda vou falar muito dele aqui. E o Louis, ele era um ser humano melancólico, haviam acontecido algumas tragédias na sua vida e ele ansiava pela morte. Então o Lestat se alimentou dele e o Lestat gostou dele e transformou o Louis para eles serem companheiros por toda a imortalidade. No início, o Louis teve muita dificuldade para se ajustar à vida de vampiro. Ele tinha pena de se alimentar dos humanos, por exemplo, então ele só se alimentava de animais. E ele via o Lestat como uma criatura cruel, porque o Lestat não tinha pena das suas vítimas humanas. Só que o Lestat procurava se alimentar só de bandidos. Mas mesmo assim, o Louis via o Lestat como uma criatura além de cruel, egoísta, como uma pessoa aproveitadora. Inclusive o Louis tinha uma grande fortuna e por diversas vezes no livro a gente sente que o Louis desconfiava que o Lestat queria se aproveitar dessa fortuna, né? Queria se aproveitar do Louis. Mas depois nos outros livros a gente vai ver que não é bem assim. Mas aqui é sob a ótica do Louis, então vamos nos ater à história dele. Bom, o Louis e o Lestat, eles moravam numa determinada época em Nova Orleans. Aliás, eles moraram a maior parte da vida deles lá, assim como a maioria dos personagens da Anne Rice, todo mundo é de Nova Orleans nesses livros. E um dia nessa cidade aconteceu um fato ali que levou eles a transformarem uma criança em um vampiro. E é aí que entra o terceiro personagem principal dessa história, que é a vampira Cláudia, a criança vampira. A Cláudia, ela
logo pega o jeito de vampira, né? Ao contrário de Louis, ela não tem muito problema em se adaptar à sua natureza vampírica, mas mesmo assim ela e o Louis formam uma ligação muito forte, então ela meio que escolhe o Louis como pai, digamos assim. Mas os três vivem bem durante uns 60 anos, mais ou menos, né, como uma família feliz, até que a Cláudia ela começa a ficar um pouco revoltada, porque quando uma pessoa é transformada em vampiro nessas histórias, ela mantém pra sempre a forma que ela tinha no dia que ela foi transformada. Então, eles ficam pra sempre com a mesma idade. A Cláudia foi transformada criancinha e depois de uns anos ela enche o saco de estar presa no corpo de criança, afinal ela já é uma mulher na mente, na alma. Então ela começa a ficar bem revoltada e isso é interessante porque a gente vai observar esse conflito interno dela. A gente vai observar muitos outros conflitos, todos eles têm conflitos internos e eles têm muitos conflitos entre eles. E todos os personagens da Anne Rice têm uma personalidade muito bem construída. É uma das coisas que eu gosto na escrita dela. A gente sabe exatamente como é aquela pessoa naquela história. Depois de um tempo lendo as crônicas vampirescas, a gente já sabe como é cada vampiro, como cada vampiro vai agir em tal situação, porque eles são desta forma, assim como os humanos. Aqui na Entrevista com o Vampiro, como a gente tá lendo uma história deles sob a ótica do Louis, é uma história um pouco melancólica, porque o Louis é o personagem mais melancólico dessa série. Ele nunca deixou de lado a sua humanidade, ele não conseguiu se desfazer desse lado. E, como eu falei, ele não queria muito estar ali, então, nossa, ele tem muitos conflitos internos, ele é um vampiro muito melancólico. E a gente sente muito isso lendo a história dele. Bom, a partir daí começa a acontecer muitas reviravoltas na história, entram outros vampiros também, assim como o nosso trio principal. A gente vai conhecer o vampiro Armand, que é um vampiro muito poderoso e ele tem acho que uns 400 anos. Ele também vai voltar nas outras histórias, nas crônicas vampirescas. Ele é um personagem tão importante quanto o Lestat, o Louis e a Cláudia. E é importante falar nele, né, por isso. Mas eu não vou entrar em detalhes do que o Armand fez ou deixou de fazer nesse livro, porque seria spoiler. Mas só pra pontuar, então, que a gente vai ter muita reviravolta nesse livro. Eu não sei como é que tem gente que acha esse livro parado, chato, sei lá. Bastasse a escrita da Anne Rice ser um deleite pra alma, esse livro ainda é traduzido pela Clarice Lispector, então é mais um motivo pra ler. Sou suspeita pra falar porque eu amo esse livro, ele é um dos favoritos da vida e eu li ele faz muito tempo. E eu lembro de ficar muito encantada com alguns trechos dele. Isso me acontece com todos os livros da autora, porque ela coloca alguns pensamentos ou alguns diálogos dos personagens de uma forma que fazem a gente ficar pensando no que ela traz. Às vezes ela coloca de uma forma muito poética e bonita. A gente pode abrir o livro e ler um trecho que a gente vai ver uma sensibilidade muito grande ali. É um livro onde a gente se identifica com eles, a gente entende e até sente pena deles também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu vou dar sequência nele, como eu falei. Eu quero trazer outros livros das crônicas vampirescas e das bruxas Mayfair, porque Anne Rice é uma das minhas autoras preferidas e os vampiros dela são os meus vampiros preferidos da literatura. E as bruxas dela também são bem interessantes. Então, não perca os próximos capítulos para saber mais sobre isso. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou. E me siga também no Instagram, @velejandopor-livros, que lá eu trago conteúdo extra. Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!